Oi pessoal, tudo bem? O Flamengo está se preparando para mais um duelo pelo Campeonato Carioca. O time enfrenta o Madureira neste sábado no Maracanã e já é praticamente campeão da Taça Guanabara. Para perder o título, o Flamengo teria que ser derrotado pelo Madureira e os adversários precisariam tirar uma diferença de saldo de gols que é enorme. Por isso a expectativa é de que o Tite possa rodar um pouco o elenco nesse jogo. Um desfalque certo é o meia Gerson, que foi diagnosticado com hidronefrose, quando há excesso de água em um dos rins. Ele vai passar por cirurgia amanhã e gravar um vídeo agradecendo o apoio que recebeu nos últimos dias. E aí, rapaziada, boa tarde. Passando aqui para agradecer a todos vocês pela mensagem de apoio e carinho. Vou dando notícias para vocês aí, valeu? E já o Coringa tá de volta. Fé em Deus e já deu tudo certo. É nóis, tchau. O Gerson vai precisar de 2 meses de recuperação, por isso vai perder a reta final do Carioca e o início do Brasileirão e da Libertadores. Valeu, Coringa, boa sorte aí, boa recuperação pra você. Homem bonito, né, cara? Bonito. Ô, homem lindo esse tal de Gerson. Parece aqueles caras da NBA, estilosão. É isso aí mesmo, Pedrinho. Pedrinho, tem um Chaves aí na agulha, Pedrinho? Marco Braz falando de novo do Gabigol. Não sai não, Gabi. Pô, não sai não, Gabi. A nação te ama, pô. Ó, quando você tá louro, esquece. Não tem nenhuma conversa, mas eu sempre falo. Na hora certa. O assunto do Gabigol vai ser resolvido da melhor maneira para o Flamengo e tenho a certeza da melhor maneira para o Gabigol. Pode confiar. Não renovou, mas também não tá negociando, Bigode. Na hora certa, Fernandão. O senhor que já renovou muitos contratos, Fernandão, qual é a hora certa, Fernandão? A hora certa tem que ser interessante para os dois. O Gabriel achou que a hora certa para ele seria no início do ano, no fim do ano passado. Só haviam, o rapaz tem as informações mais apuradas. Não foi. Não sei se os valores estão de acordo. Mas, cara, o Gabriel é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Não é a primeira opção ou opção. Então, acho que ele tem que procurar o que é melhor para ele. E o Flamengo enfrenta o Madureira, né? Basta um empate para poder levantar a taça no sábado. Alan, se perder, pode perder a taça? Não, é difícil por conta do saldo de gols, mas ele não levantaria, porque matematicamente não seria campeão. Então, enfim, para poder levantar a taça ali contra o Madureira. Mauro, o que você está achando aí? Como é que você acha que está sendo o pensamento do Tite para essa partida? Acredita que o Tite vai fazer teste, né? A gente conversou aqui na segunda-feira que talvez seja a última oportunidade dele fazer teste, mas como vale taça, acha que o Tite, do jeito que é precavido às vezes, pode entrar com o time titular. E o que você faria também, né? Como eu falei aqui durante a semana, eu acho que vai muito da variação dele, né? Das necessidades que ele pode sentir ou não de fazer mais algumas experiências, porque essa é a última oportunidade. Mas ele pode fazer testes durante o jogo também, observar um jogador durante 45 minutos, ele pode preservar alguém que ele acha que está um pouco mais desgastado. Mas como o Flamengo está jogando uma vez por semana, será que tem jogador já com esse tipo de necessidade, né? Está jogando muito pouco, uma vez por semana, as folgas estão em dia, está tudo muito tranquilo, né? Porque só joga o Campeonato Carioca. Então não sei se é necessário fazer mais testes ou se ele prefere afinar um pouco mais o que está funcionando. Existe uma pressão muito óbvia, a gente vai falar sobre isso com relação ao Gabriel, né? Agora, começaram a vender uma narrativa de que ele está sendo fritado. Eu queria entender como. Fritado como? Como fritado? Porque ele não está jogando como titular? Quem, em sã consciência, hoje, escalaria o Gabriel como titular pelo que ele vem jogando e pelo que vem jogando os outros jogadores de ataque, não só o Pedro, né? Ele poderia formar novamente a dupla com o Pedro. Você vai tirar alguém ali e colocar o Gabriel. Por quê? Né? Mas ele joga 15 minutos. Nada disso. Está lá no SofaScore. A média dele, 8 jogos, 45 minutos. Significa que ele jogou 4 partidas inteiras, se você somar todos os minutos. Mas ele entra faltando 15 minutos. Cara, se você entra faltando 15 minutos, o adversário já está batido, é melhor do que você começar jogando. O atacante a coisa vai estar menos complicada, até mais fácil. Quantas vezes o Pedro entrou em jogos assim? Porque era a reserva dele. Quantas vezes? Desde 2020. Entrava, metia um golzinho, fazia outro, tudo ali. Aí começa a discussão, né? O Pedro não pode ser reserva. Eu sempre dizia, pode ser reserva. Pode ser reserva. Os times europeus que têm grana, eles têm elenco e têm bons jogadores que são reservas. Por que o Flamengo tem dinheiro, não pode ter uma reserva de um determinado nível? Pode sim. Pode, desde que ele possa pagar. O cara aceitou jogar no Flamengo. Segundo o Bruno Spindel, né, falou numa recente coletiva, tem jogador que não quer pro Flamengo porque não quer ficar na reserva. Ou não quer correr o risco de ficar na reserva. Também é um direito. O cara prefere ficar num time, em tese, um elenco não tão forte, ou mais fraco, e ter uma quase certeza de que será titular. Agora, quem joga no Flamengo, acho que tem que ter consciência disso, né? Vinha o Ayrton Lucas, vamos disputar a posição. Davi Luiz é reserva? Davi Luiz seria reserva em quantos clubes no Brasil, mesmo sendo veterano? Sei lá, talvez no Palmeiras, um ou outro aí, porque é um jogador de um outro nível. Já é veterano, mas é o Davi Luiz, é reserva no Flamengo. O Rossi chegou do Boca, foi reserva no Flamengo. Goleiro do Boca Juniors, reserva no Flamengo. O Vinha, a priori, é reserva do Ayrton Lucas. Ele que vai ter que ganhar a posição, né? Lateral direito é um caso à parte, até porque o Maurinho, como vocês estão vendo aqui, o grande Maurinho ele já parou de jogar, senão a história seria outra. Você tem o Alan, titular absoluto do Atlético, campeão brasileiro, é reserva. O Gerson, quando voltar agora da cirurgia, do problema de saúde que ele está enfrentando, possivelmente será reserva. Everton Ribeiro,
foi embora do Flamengo, ele era o quê? Reserva. Bruno Henrique é reserva. Cara, é isso, o elenco é forte, você vai ter jogadores bons que não serão titulares, pelo menos em determinado momento. Agora, como fazer a gestão disso é outra questão. Talvez o Tite possa aproveitar esse jogo para fazer um agrado, que faz parte também, né? Eu vou colocar o Vinha de sair de um jogo, né, para dar um ritmo para ele. Deixa o Davi Luiz, caso esteja já livre do problema pessoal que o afastou do último jogo, começar essa partida, para ter um pouco de ritmo. Tem isso também, né? O que é mais importante? É uma variação, acho que é muito dele, sabe? Eu dou mais sequência para essa rapaziada que está jogando, ou eu observo mais alguém e também faço aqui uma... Vamos falar português, claro. A gestão de grupo que é fazer uma médiazinha com um com o outro, para todo mundo ficar feliz, para ninguém ficar muito zangado e tal. Agora, essa narrativa, a gente pode falar sobre isso mais adiante, tenho certeza que o André tem importantes opinião a respeito disso. Cara, essa história de que está sendo fritado o Gabriel, então, quem é que está fritando o Gabriel? Só se for ele mesmo. Tipo, assim, a diretoria do Flamengo tem uma porrada de defeitos, né? A gente critica pra caramba. Mas vem cá, mas o que tem que fazer? Renovar o contrato pelo que ele pede, pelo tempo que ele quer, e não cobrar nada em troca. Nada em troca. Não precisa jogar bem, não precisa fazer nada, precisa fazer gol, só por gratidão. Então, como já falamos aqui em outras ocasiões, o Zico tinha que ter um contrato eterno, né? Recebendo salário do Flamengo por gratidão. Inscrito lá no BID, né? Mesmo sem condição de jogar, mesmo com 70 anos. Porque é gratidão por gratidão, então, paga o salário pro Zico a vida inteira, para ele ficar lá. E não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Os profissionais têm que se provar, né? Para continuar tendo oportunidades. Vocês viram onde está jogando o Godin? Ele está jogando um time minúsculo do Uruguai. Eu me esqueci o nome agora. É um time regional, pelo que eu entendi. Eu nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar. Ele foi contratado pelo Rodrigo Caetano, que está na CBF, para jogar no Atlético. Ele já estava se arrastando no futebol europeu. E assim, nem no Pearol Nacional ele está, que geralmente eles abrigam sempre, né? Esses veteranos que voltam para o futebol uruguaio já em final de carreira. Às vezes tem um ocaso, com 37, agora com 27 eu nunca vi. Mas aquilo que eu discuti no programa passado, na área da segunda-feira. O que está acontecendo? Acho que essa discussão é muito mais relevante do que essa forçada de barra. E tem assessor, tem um cara que é o eterno assessor. Não sou assessor de jogador nenhum. Ele fica ali na rede social, defendendo o jogador incondicionalmente. Cara, uma vez o jogador tem razão numa situação, outras não tem. Né? E a gente torce até, acho que ninguém aqui torce contra, obviamente. O Gabriel joga bem. Ontem eu estava vendo a live do Arnaldo do Tirone, São Paulo ganhou, o Rames fez um gol, né? Pô, empolgação dos São Paulinos e tudo. Tem um jogo com o Palmeiras domingo, no Morumbi. Tá todo mundo feliz, animado de novo. Será que vai? O Rames tem uns lançamentos lá, o pessoal ficou animado. E o Arnaldo Ribeiro era meio crítico ali, a questão do Rames. Até acho que são críticos pertinentes, até com o que eu penso. Porque, pô, peraí, o cara chegou, pediu para ir embora, né? Agora quis ficar. É uma situação muito controversa. O camarada mandou um superchat para mandar um chupa. Ele acha que aqueles dois caras que são São Paulinos vão torcer contra o São Paulo. Quer dizer, essas bobagens acontecem. Então, às vezes, as pessoas acham que quem eventualmente critica um atleta porque não está jogando bem ou porque sei lá o quê, torce contra o cara que veste a camisa do clube pelo qual você torce. Não, lógico que não. Ninguém está torcendo contra ninguém. Pelo contrário. Mas ninguém está falando, né, Mauro, ninguém está falando do Gabriel sair, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está falando de forçar ele para jogar, porque, querendo ou não, começa a criar esse negócio de estão fritando o Gabriel, estão isso e aquilo. Na verdade, o Gabriel está ali no elenco, está tendo oportunidade como todos os outros jogadores. O Tite deixou bem claro que quer 2 jogadores de nível para cada competição, para cada posição, para competir. Então, ninguém está falando de tirar o Gabriel, né? Mas também não é para forçar. Naturalmente, até porque o Pedro dificilmente faz uma temporada inteira sem ficar fora, né? O Pedro vira e mexe, tem um probleminha ali ou outro de lesão, nada sério. Vão ter convocações, o Pedro é um que tem chance. Então, enfim, Gabriel vai ter muita oportunidade para jogar e aí depende dele se firmar, né, Mauro? Exato, não faz sentido. Na verdade, o que ocorre, assim, eu não sei nem, de repente o Gabriel mal está acompanhando, entendeu? Tem gente que faz isso espontaneamente, não é porque é amigo do cara, um seu puxa-saco mesmo. O cara que é puxa-saco do jogador, né? Assessor puxa-saco extraoficial. Para ter camaradagem, aproximação, brodagem, sabe? Ter ali uma influência, alguma influência ali naquele... participar do secto, né? Que segue esses jogadores de futebol muito badalados. Então, acho que nem o Gabriel não tem nada com isso, ele está lá fazendo o trabalho dele e tal. A questão é muito simples. O que se reivindica nessa forçada de barra é o quê? Né? A questão não é nem simples, me expressei mal. A questão é, o que se reivindica? O que a diretoria do Flamengo está fazendo contra ele? Eu queria entender. Porque não renovaram o contrato? Na verdade, é o contrário. A diretoria do Flamengo, não toda ela, porque não existe a diretoria do Flamengo, existem vários núcleos ali dentro, pessoas que não se bicam, todo mundo sabe disso, né? Quem acompanha minimamente o clube. O departamento de futebol, ali, Marcos Braz, vice-presidente, começou a negociação para a renovação do contrato. E era uma negociação que não faria nenhum sentido do ponto de vista do Flamengo. Porque era uma negociação de 4 anos de compromisso, com aumento de salário, isso que estava sendo negociado no segundo semestre do ano passado, quando o Gabriel já vinha muito mal, já era reserva. Ou seja, o que justificaria esse acordo?
A alegação na época foi, não, ele pode assinar um pré-contrato da metade do ano que vem com outro clube. Sim, mas, peraí, se ele estiver mal, como estava já mal naquela época, por que essa renovação? Por que não, olha, Gabriel, você não está bem. A proposta que eu tenho é essa, 1 ano de contrato, eu não vou te dar aumento. Sei lá, aí, sabe, o dirigente tem que defender o interesse do clube. E o jogador defende o interesse dele, gente. É assim que funciona. Uma negociação de contrato é uma queda de braço. Cada um tenta fazer o melhor para si, óbvio, natural, nenhum problema nisso. Agora, aquele acordo ele seria bizarro. Isso é informação. Teve gente da diretoria que chegou a falar para o Landim, se fizer essa renovação de contrato dessa maneira, eu estou fora. Gente importante da diretoria dele, eu não fico. O Landim ouviu esse tipo de coisa. E foi muito forte a pressão em cima dele e ele travou. Ele falou, peraí, não vou travar isso aqui. Não sei se apenas pelas pressões, ou se ele mesmo, como gestor da coisa toda ali, que ele é o presidente, olhou e falou, peraí, não, isso aqui está errado, isso aqui não está legal. Porque é óbvio que não está legal. Agora, imaginemos que o Gabigol estivesse voando, que o Gabi ainda fosse o Gabigol, né? Metendo gol, jogando pra caramba e tal, como nos seus melhores momentos. Cara, ninguém ia nem discutir isso. A discussão seria assim, põe muito salário, alguém falaria, o outro diria, cara, o Flamengo tem dinheiro pra caramba, o cara é decisivo, principal ídolo do clube, resolve o jogo toda semana, paga pra ele um abraço, renova o contrato, dá a ele o que ele quer, vamos que vamos. Vai encerrar a carreira no Flamengo, metendo gol até os 35 anos, se for possível, que nem o Germancano. Mas não é isso que nós estamos vendo. A gente não vê nada que se aproxime disso. E aí você tem que ser muito frio na avaliação. O jogador, ele melhora a sua condição, na hora de renovar um contrato, em função do quê? Do seu desempenho em campo. Você está bem, você negocia uma coisa melhor para você. E o contrário também vale. Agora, existe também um medo dos dirigentes serem os caras que perderam o Gabriel para um outro clube, né? O medo dele sair no começo do ano que vem livre, o que pode acontecer, né? Se o contrato não for renovado. Mas aí é o ônus que eles têm que enfrentar pelos cargos que ocupam, né? Tomar decisões importantes. O fato é que não há negociação nesse momento de renovação, está totalmente parado. É possível que isso volte nos próximos meses. E aí a gente não sabe como é que vai ser. Se o Flamengo oferecer alguma coisa diferente daquilo que chegou a se negociar lá atrás, eu acho muito pouco provável que o staff do jogador aceite. E aí vai ter até um bom argumento. O erro foi terem ofertado, ou pelo menos alinhavado, conversado, nas bases que conversaram no ano passado. O erro grave. Erro grave. Mas o erro, se ele vem do departamento de futebol, não vai acontecer nada, porque o Landim não mexe com o departamento de futebol, né? Pelo menos com o comando. Isso a gente sabe. O Marcos Braz ele já falou e está cumprindo a promessa ou a ameaça, entenda como quiser, de não mexer ali, de não tirar o Marcos Braz de jeito nenhum. O erro acho que está ali. A negociação no ano passado, a conversa pela renovação, foi totalmente equivocada, precipitada, né, antes do tempo, em condições que são totalmente desproporcionais àquilo que está acontecendo em campo. O Flamengo se prepara para encarar o Madureira no próximo sábado, dia 2, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Enquanto isso, os dirigentes rubro-negros viajaram até São Paulo com o intuito de finalizar as negociações com o Red Bull Bragantino por Léo Ortiz. No entanto, os representantes do Mengão retornaram ao Rio sem apresentar grandes novidades. A atitude do Flamengo decepcionou o staff de Léo Ortiz, pois a equipe do zagueiro esperava que o clube carioca fosse mais agressivo na disputa pelo jogador. Segundo informações do jornal O Dia, a avaliação dos representantes do atleta é que o Flamengo não demonstrou um esforço financeiro viável para dar continuidade às negociações. Diante da ausência de progresso em São Paulo, resta ao Flamengo aguardar um posicionamento do Red Bull Bragantino. Somente quando o clube paulista der algum sinal, o mais querido terá conhecimento dos desdobramentos das negociações, seja para considerá-las encerradas ou para dar continuidade. Quanto aos valores, a principal dificuldade nas negociações por Léo Ortiz reside em uma disparidade entre os montantes fixos e as metas estipuladas. Embora o Flamengo tenha alcançado a quantia solicitada pelo Red Bull Bragantino, o clube carioca pretende efetuar um pagamento fixo e outra parte com base em objetivos previamente estabelecidos em contrato. Resumidamente, a última oferta do Flamengo foi de 7 milhões de euros fixos, 38 milhões de reais, mais 1 milhão de euros em bônus, 5 milhões de reais, totalizando cerca de 43 milhões de reais. Em contrapartida, o Red Bull Bragantino almeja receber 8,5 milhões de euros, 46 milhões de reais.